Bueno, esse aqui vai ser o guia definitivo de engenharia para o teu gerador de energia. O objetivo desses vídeos é a gente passar por todos os diagramas e todos os efeitos secundários e ver a combinação de todos eles e conversar sobre por que algumas combinações são dominantes e outras combinações não são. O gerador de energia, ele é interessante porque ele é um dos poucos módulos onde os três diagramas têm usos definitivamente usáveis. Então, vamos começar pelos blueprints, né? Nós temos três. A gente tem Armored, a gente tem Low Emissions e a gente tem Overcharged. Vamos começar por Overcharged porque é o mais popular. As pessoas entendem errado esse blueprint porque ele dá mais energia e elas assumem que tu ter mais energia é bom. E elas também só olham pro número azul. Elas só olham para aquilo que o blueprint melhora. Isso é um erro, porque o que acontece é que tu precisa olhar para o blueprint de maneira integral. Tu precisa olhar para o que ele diminui também. Overcharged, ele vai aumentar a quantidade de energia disponível, mas ele também vai diminuir a integridade e diminuir a eficiência do teu gerador. O que é isso? Isso significa que ele vai gerar mais calor e ele vai ser mais quente e toda a dissipação de calor da tua nave vai ser pior. Então tudo que gera calor vai ter um efeito maior na condição térmica da tua nave. Muitas builds, a maioria das builds, não precisam disso, especialmente em naves maiores. Low Emissions é um blueprint nichado que ele vai aumentar absurdamente a eficiência da tua nave, então ele vai deixar ela mais fria, enquanto ele aumenta a massa e diminui a quantidade de energia produzida. Builds muito quentes, que eu vou mostrar para vocês depois, tem um uso muito interessante para isso aqui. E algumas builds de infiltração, que é uma coisa que pouquíssima gente faz, são umas missões específicas dentro do jogo, se beneficiam desse tipo de engenharia. É um diagrama realmente fraco, para ser sincero, mas ele é interessante e ele tem usos. Ele poderia ser bufado, mas no momento é assim que ele é. Ele tá assim faz anos. E a gente tem Armored. Armored é o melhor blueprint disponível para o teu gerenciador de energia. Ele vai aumentar a quantidade de energia produzida, ele vai duplicar, mais do que duplicar a tua integridade, e ele também vai aumentar a tua eficiência. Então, pela troca de massa, ele aumenta a massa um pouquinho, ele vai deixar a tua nave mais fria, ele vai deixar o teu gerador de energia mais forte e ele também vai aumentar a quantidade de energia disponível pelo teu gerador de energia. Por que isso aqui é o blueprint mais importante e o melhor deles? Vocês podem notar que a geração de energia ali, o Power Generation, ele tá em 12% no Grade 5. Isso é a mesma quantidade do que Overcharged do Grade 1, só que sem nenhuma das desvantagens. Isso significa que na hora de tu fazer uma build, primeiro tu checa no Coriolis ou no ED Shipyard, onde tu preferir, se a tua build fica ok com Armory de Grade 5. Vamos para os efeitos experimentais. A gente tem 4. Nós temos Monstered, que vai aumentar mais a massa e aumentar também um pouco de geração de energia. E nós temos Thermal Spread, que vai aumentar a eficiência do teu gerador de energia. Ele vai deixar a nave mais fria. E depois nós temos dois genéricos. Nós temos Double Braced, que vai aumentar a integridade, e Stripped Down, que vai diminuir a massa. Stripped Down não é bom, a não ser que você esteja fazendo uma build de exploração. Double Braced não vai te dar nada. Ele não tem utilidade nenhuma considerando as outras opções. Thermal Spread é o melhor. Tu vai querer sempre botar isso aqui se tu tiver a opção. Monstered, tu coloca esse efeito experimental quando tu precisa só de um pouquinho mais de energia para carregar a tua nave. É mais ou menos essa a ordem de checagens que tu precisa fazer. Agora, por que Overcharged Grade 5, como todo mundo usa, não é tão bom assim? Se a gente fizer uma build, por exemplo, só de multi-cannons, que é uma build notoriamente baixa em consumo de energia, e a gente tentar colocar aqui bastante uso, colocar um prismático, a gente vai ver que a gente fica com 73,8% de uso. Então a gente tem aqui ainda 26,2% vazios, sem ter nada. Isso é energia inútil. Até se a gente colocar Shield Cell Banks, a gente ainda tem aqui 16,4% não sendo usados. O que acontece quando a gente usa Armored de Grade 5? A gente fica com 104,5. Mas quando a gente usa Monstered, subitamente a gente tá fechadinho. A gente não precisa de mais energia do que isso. Essa é a filosofia por trás de tu conseguir fazer uma build com uma power plant decente. E isso faz muita diferença em muitas builds. Porque às vezes não. Com builds como essa, tu quer atirar pela maior quantidade de tempo possível. Porque isso aqui vai esquentar, já que a gente tá usando incendiário. Essa aqui é uma das melhores builds PvE do jogo. Se não a melhor build PvE do jogo. Essa power plant, ela te permite atirar indefinidamente. Se tu quiser ser muito corajoso, tu pode colocar Thermal Spread aqui, a gente ainda tem esse 4,5%, e depois de tirar uma Shield Cell Bank ou indo só com Hull Reinforcements, a gente fica bem tranquilo, tá com 92,3%. A gente pode terminar de fazer a build, né, pra ver se vai continuar fechando, mas ela vai. Isso aqui não vai usar energia. Ou até com Shield Cell Banks, mesmo assim, engenhadas.
e tirando um booster, a gente sempre consegue fazer alguma coisa. A gente pode até deixar o FSD ligado. Então, tu entender as particularidades do uso de energia no jogo te permitem fazer builds relativamente interessantes. Ou às vezes até bastante interessantes, como a build que eu vou mostrar pra vocês com Low Emissions. É assim que se usa Armored. Se tu estiver fazendo uma build um pouco mais faminta de energia, daí vocês vão ver que o Overcharged vai fazer sentido. Essa aqui é a build que eu tenho usado ultimamente. São 5 plasmas, certo? Com o Shield Cell Banks, prismáticos e 5 boosters. É uma build bem fominha. Aqui tu não tem outra escolha. Tu não tem como colocar Armored nela. Tu vai precisar colocar assim. Vamos ver. Overcharged Grade 2. Entra. E é isso que tu precisa. A gente botou Monstered, né? Vamos ver se dá pra colocar Thermal Spread. Dá. A gente só desliga a Cargo Hatch. Então aqui a gente tem uma build certinha, fechadinha, onde tu não tem nenhum uso extra de energia. Não tem nada sobressalente. E é assim que vocês querem que as builds de vocês sejam, quando se trata de engenhar a Power Plant. É pra isso que serve o Overcharged. Ele é uma contingência a um problema de energia. Agora, Low Emissions pode usar como uma build assim. Isso aqui é uma build extremamente especializada, feita por um amigo da comunidade PVP. É uma build com Buy-Weave, reativos aqui nas ligas, tudo padrão, aqui também, focada em casco. Isso aqui ele eventualmente mudou, só peguei a build que ele mandou. Com muitas heatsinks, porque é uma build realmente muito quente. A build são 4 Railguns Short Range, 3 com Super Penetrator e uma com Feedback. É uma build extremamente apertada, o teu FSD fica desligado, a tua Cargo Hatch fica desligada, e ela usa Low Emissions Grade 5. Isso aqui é uma build muito divertida de voar, muito difícil de voar, mas ela é efetiva. Em PVP tu tem que tomar cuidado. Agora em PVE, isso aqui deve ser provavelmente uma das experiências mais interessantes que vocês poderiam ter. Eu recomendo que vocês tentem essa aqui especificamente, de todas as que eu mostrei aqui. Isso aqui é muito legal. E é um bom treino também pra usar os canhões elétricos, né, as Railguns, porque alguns de vocês sempre me falam que acham elas um pouco difíceis de usar. Isso aqui é uma maneira de gostar, assim, um pouquinho delas. Só tomem cuidado que o range de vocês é efetivamente 1 km. É isso aí que eu tenho pra falar sobre gerador de energia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.